leitura extensa. Nós vamos ler todo esse capítulo. Êxodo, capítulo 33. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel despojaram os seus ornamentos ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si, fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava de pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na sua tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta de sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se a tua presença não fores comigo, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu passarei toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o meu nome, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia,
e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu já tenha passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua presença. Te adoramos, ó Deus, porque tu és Deus grande. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor caminha com o teu povo. Por isso, Senhor, nós caminhamos seguros, ó Pai, na tua presença. Ó Deus, agora em que acabamos de ler tua palavra, ó Deus, nós suplicamos a ti, assim como o Senhor já tem visitado o nosso coração nesta noite. Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Nós declaramos aqui, ó Deus, que somos carentes e dependentes de ouvir a tua voz. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala a respeito do povo de Israel, quando eles haviam já saído do Egito, da escravidão, e estavam a caminho para a terra que Deus lhes havia prometido. Uma terra, segundo a palavra, que mana leite e mel. E o povo, nessa caminhada, o povo sempre estava desobedecendo a Deus. Pouco tempo antes, Moisés havia subido ao monte e Deus havia escrito com seu próprio dedo os mandamentos, que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Deus escreveu nas tábuas de pedra e deu a Moisés para que levasse ao povo. E enquanto Moisés estava ali na presença de Deus, né, falando com Deus, conversando com Deus, Deus diz a Moisés: desce depressa. Ele estava sobre o monte e Deus diz: desce depressa, porque já o teu povo se corrompeu. O povo havia juntado todas as suas joias, né? A palavra fala que eles tiravam os seus brincos, os seus colares, seus anéis e pulseiras de ouro, e eles trabalharam naquilo e fizeram um bezerro de ouro. E quando aquele bezerro estava pronto, Arão, o sumo sacerdote, disse: eis aí o teu Deus que te tirou da terra do Egito. E aquilo irritou de tal maneira ao Deus Todo-Poderoso. E Deus diz a Moisés: desce, porque o povo já se corrompeu. E Moisés chega ali diante do povo e vendo aquela situação, né, a palavra fala que todos ali estavam nus, porque a adoração àquele bezerro que foi feito ali naquele momento exigia isso. E Moisés então ali junta toda a congregação, né, e chama aqueles que são do Senhor. E diz: aqueles que são do Senhor se apresentem diante de mim. E eles se apresentaram. E ele, naquela noite, naquele dia, a palavra nos fala que morreram mais de 3.000 pessoas do arraial. O juízo de Deus sobre aquelas pessoas. Porque o primeiro mandamento que Deus havia escrito naquela tábua era: não farás para ti imagem de escultura. Como se Deus já estivesse querendo dizer a Moisés que o povo já estava nesse nível de corrupção, nesse nível de pecado diante de Deus. Moisés então desce e chama o povo a um concerto diante de Deus. Mas Deus diz: vocês vão nessa caminhada, vocês vão chegar até a terra prometida, mas a minha presença não irá contigo, para que eu não destrua esse povo, porque é povo de dura cerviz. Melhor dizendo, é povo de coração duro. É um povo que vê as bênçãos do Senhor e não se dobra a adorar o nome do Senhor. O povo havia visto como Deus os havia tirado da terra do Egito. Tantos milagres, tantas maravilhas, mas o povo não se tinha dobrado a adorar o Deus Todo-Poderoso. O mar se abrindo na frente deles, né, a coluna de nuvem para cobrir o sol ali no deserto,
À noite, a coluna de fogo para iluminar o caminho, mas o povo não se dobrava a adorar o nome do Senhor. E por isso a irmã tanto enfatizou, nós temos que adorar o nome do nosso Deus, porque é Deus poderoso, é Deus que está no meio de nós, é Deus que faz maravilhas e milagres na nossa vida. Se hoje nós estamos aqui respirando, com saúde, é porque Deus tem cuidado de nós e nós temos que adorar o nome desse Deus maravilhoso. E como aquele povo preferiu adorar uma imagem que eles mesmos tinham feito, Deus então chama aquele povo de dura serviço, povo de coração duro. É o que nós vemos muitas vezes hoje, povo de coração duro. E Deus fala, eu não irei contigo para que eu não destrua esse povo. Muitas vezes nós falamos do amor de Deus. Deus é amor. E Deus provou o seu amor quando enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, porque a culpa era minha e sua. E Deus prova o seu amor. Mas nós não podemos nos furtar a dizer a respeito da justiça de Deus. Deus é Deus justo. Ele é amor, mas Ele também é justiça. E se Deus continuasse caminhando no meio daquele povo, andando no meio daquele povo, e aquele povo não estivesse ali glorificando o seu nome, se aquele povo não estivesse arrependido dos seus pecados, Deus consumiria aquele povo com a sua justiça. Não pela sua maldade, porque Deus é bom. Como diz o texto que nós lemos, passarei diante de ti toda a minha bondade. Em alguns textos, diz toda a minha beneficência. Passarei diante de ti. Mas pela justiça de Deus. Moisés era um servo de intercessão. E Moisés então intercede junto a Deus a respeito do povo. E Moisés diz uma coisa que é muito importante para nós. Senhor, por acaso não é por andares tu conosco que nós somos separados deste mundo? Meu irmão, Deus anda com você. Você foi separado deste mundo. Deus anda conosco. É Deus quem nos separa. Então as coisas deste mundo não podem entrar na nossa vida. Não é por andar Deus com cada um de nós que nós somos conhecidos aí fora. Nós somos conhecidos como aqueles que são separados do mundo, como aqueles que não se envolvem com a corrupção e com a maldade que há nesse mundo, com o pecado que há nesse mundo. Não é porque Deus está na sua vida que você está sendo separado. E Moisés diz isso para Deus. Não é por andares tu conosco que nós somos separados das demais nações da terra, porque as nações estavam envolvidas com outros deuses, estavam envolvidos com a maldade, com o pecado, com a corrupção, mas o povo de Israel era um povo separado por Deus. No dia em que você aceitou o Senhor Jesus, você foi separado para louvar e glorificar o nome de Deus, para ser o louvor da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus anda com cada um de nós através do seu Espírito Santo. E Deus, então, ele diz para Moisés, não, eu não vou destruir o povo. Eu vou enviar um anjo que vai adiante de vocês, que vai adiante desse povo. E esse anjo vai batalhar com vocês, e eu vou dar vitória sobre todos os povos que estiverem à sua frente. Que tem uma lista dos povos aqui, os amorreus, os heteus, nós vamos dar vitória, Deus vai nos dar vitória. E nós vamos caminhar. E Moisés não aceita essa proposta de Deus. Eu vou enviar um anjo diante de vocês. O que nós vemos hoje em dia são muitas pessoas andando atrás de anjo. Às vezes nós estamos em um culto e ali o pregador diz, entrou um anjo ali. Meu irmão, não me importa se entrou anjo ou se deixou de entrar. O que nós precisamos buscar é a presença de Deus. Anjos são ministros de Deus enviados a fim de trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. O que importa para nós é a presença de Deus. O anjo está passando no corredor
Eu quero é a presença de Deus. Era a experiência de Moisés. Eu vou colocar um anjo na sua frente. Ele falou, eu prefiro a sua presença. Nós buscamos é a presença de Deus na nossa vida. Os anjos são ministros que Deus há de enviar, se Ele estiver conosco. E os anjos hão de batalhar por nós, louvado seja o nome do Senhor. Nós não queremos a presença de anjo, o que nós queremos é a presença de Deus. Nós vemos hoje muitas pessoas orando para anjo, ao anjo enfermeiro, o anjo médico, o anjo da guarda. Meus irmãos, nossa oração é dirigida ao Deus Todo-Poderoso. É a presença dEle é que importa na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus enviar seu anjo, glória a Deus. Mas o que nós buscamos é que Deus esteja na nossa vida, caminhando conosco, nos dando direção. E eu vos darei vitória sobre os heteus, sobre os amorreus, sobre os heveus, sobre todos os povos. Meus irmãos, muitas pessoas estão por aí buscando a bênção de Deus, sem querer Deus na sua vida. O povo teria vitória, glória a Deus. Na caminhada, o povo seria vitorioso sobre todos aqueles povos. Mas o que importava para Moisés não era a bênção, era a presença do abençoador, era a presença de Deus. Meu irmão, não importa a bênção ou o milagre. Se Deus quiser operar na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. O que importa é que Deus esteja fazendo morada em nosso coração. Moisés não tinha como preciosa a vitória sobre aqueles povos. O que era precioso na vida de Moisés era a presença de Deus. E o que deve ser precioso na vida dos servos é a presença do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Então Deus fala a Moisés, eu irei contigo para te fazer descansar. O nosso descanso está em Deus andando conosco. Muitos buscam descanso, né, quer se aposentar. Tem um irmão aqui que fala, não, depois que eu aposentar eu vou buscar a Deus. Aqui não, né? Esteve conosco. Depois que eu me aposentar eu vou buscar a Deus. Né, quando ele estiver descansado, sem a labuta dessa vida, sem o trabalho, aí eu vou buscar a Deus, não sabendo ele que a presença de Deus é que nos traz descanso. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Outros estão buscando a presença no sábado, ou melhor, estão buscando o descanso no sábado. Né? Nós precisamos, no sábado, nós vamos buscar a Deus porque é o descanso. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias. E o descanso Deus nos dará com a sua presença. O apóstolo Pedro, na sua pregação logo após o Pentecoste, ele diz ali no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 19, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que enfim venham os anos de refrigério pela presença do Senhor. Meu irmão, descanso, paz, refrigério, nós só alcançamos se Deus estiver na nossa vida. Mesmo que às vezes em meio à tribulação, em meio à perseguição, em meio à blasfêmia, se Deus estiver conosco, nós estamos em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Descansados para essa caminhada. É um caminho estreito, é um caminho difícil, mas se Deus estiver conosco, nós estaremos descansados e renovados. Louvado seja o nome do Senhor. O que é importante é que essa é a experiência de Moisés, mas também foi a experiência do povo. Quando Moisés fala para o povo que Deus não iria com eles, o povo lamenta por aquela má notícia. Tem muitas pessoas querendo fugir de Deus. Muitas pessoas querendo estar longe de Deus. Talvez porque para que a sua culpa não seja demonstrado. Talvez para que o seu pecado não seja exposto. Então a pessoa não busca Deus, não procura Deus, mas o
O que a palavra de Deus diz é que quando nós estamos longe de Deus, isso é uma péssima coisa. Isso é uma má notícia. O povo lamentou. O povo que já tinha se arrependido daquele pecado, de criar para si um bezerro de ouro e chamar de Deus. O povo já tinha se arrependido. Agora o povo lamenta a presença de Deus na sua vida. O povo era também a experiência do povo. Nós não queremos sair daqui se Deus não estiver no nosso meio. Não importa se Deus vai enviar um anjo, se Deus vai enviar um arcanjo, se Deus vai enviar um batalhão de anjos para ir conosco. O que importa é a presença de Deus em nós. Meus irmãos, que nós possamos buscar a todo momento a presença de Deus na nossa vida. E como que nós buscamos a presença de Deus? Quando nós estamos andando segundo aquilo que Ele nos orientou. Quando nós estamos andando segundo a sua palavra. Toda a orientação nós já recebemos para poder andar segundo, de uma forma que possa agradar o coração de Deus e que Deus possa habitar em nós. Deus só vai habitar no coração daquele que o agrada. Se nós andarmos seguindo a palavra de Deus, Deus estará conosco. Os anjos são consequência. Os anjos são enviados por Deus para batalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. São ministros de Deus. As vitórias, as bênçãos, são consequência da presença de Deus na nossa vida. Nós seremos vitoriosos em todas as nossas batalhas se Deus estiver conosco. E se Deus não nos der vitória aqui nesta vida, com certeza Ele tem uma vitória ainda maior para nós na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Ele prometeu e Ele é fiel. Deus havia prometido uma terra que mana leite e mel a Abraão. E Deus foi fiel para cumprir ao povo de Abraão. Da mesma forma, Deus prometeu uma terra de bênção e de delícias para a nossa vida. Deus prometeu a cada um de nós um lugar onde não há mais choro, onde não há dor, onde não há doença. Um lugar onde nós não necessitamos mais da luz do sol, porque Deus é a luz. Um lugar onde nós teremos acesso à árvore da vida, ao rio da vida, ao lado do Senhor Jesus. E Ele é fiel para nos fazer entrar naquela terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós só precisamos de uma coisa: buscar a sua presença em nossa vida. As outras coisas não importam, são consequência. Mateus 6,33. Mas, como é que diz lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Se nós buscarmos a presença de Deus na nossa vida, as outras coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar a presença de Deus na nossa vida. Ter uma vida que agrade a Deus para que Ele possa habitar em nós. Uma das principais coisas que agrada a Deus é a fé no nosso coração. Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Onde nós temos colocado nossa fé? Será que nossa fé está colocada em um anjo? Tem muitos aí colocando a fé em anjo. Anjo Miguel. Tem muitos aí colocando a fé em homens. A nossa fé está firmada no Senhor Jesus. Porque Ele é autor e consumador da fé. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar. Mas quando nós exercitamos a nossa fé no Senhor Jesus, nós agradamos ao coração de Deus. E Ele vem habitar e fazer morada no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe na sua palavra. E que nós possamos buscar, mais do que qualquer coisa na nossa vida, mais até do que o ar que nós respiramos, que nós possamos buscar a presença de Deus. Mais do que a presença de anjos, que nós possamos buscar a presença de Deus. Muito mais do que bênçãos e vitória de coisas para essa vida terrena,
que nós possamos buscar é a vitória que é em Cristo Jesus, é estar com Ele na sua eternidade. Louvado seja o nome do Senhor.